Então, aqui, ó, questão 9. Dizemos que o número positivo é perfeito se este número for igual à soma de seus divisores próprios. É, Exemplo, 6 é perfeito, pois 1 mais 2 mais 3 é igual a 6. Hã? Ah, dado um número natural, verificar se ele é perfeito. P ou N. Então, argumento de entrada vai ser quem? Número. Argumento de saída seria uma resposta, né? A resposta vai ser N ou P. Se for perfeito, vai ser P, senão vai ser N, certo? Ele vai ser um tipo charme. A gente usou pouco, né? Tá. Para descobrir se ele é perfeito, como é que a gente faz? O que que é divisor, né? Então, se todo número é divisível por um, certo? Então, ele vai pegar lá. Então, se é 6 um número, vai pegar o número 6. Então, 6 é divisível por um. O resto é zero, não é isso? Dá 6, sobra zero, né? O 6 é divisível por 2. Dá 3, sobra zero, né? E ele é divisível por 3. Por quê? Dá 2 e sobra zero, né? Já por 4, o que que acontece? Se for divisível por 4, ele já não vai dar, porque dá um e sobra 2, certo? Então, aqui tem que usar o resto da divisão, certo? O mod, que é o percentual, certo? Tem que usar esse cara para poder descobrir se o resto da divisão for igual a zero, significa que é divisível. Um macete que tem é assim, né? O número, ele é divisível até metade dele. Vamos pegar um outro número qualquer aí. Vamos dizer que seja número 15. Então, para 15, se eu fizer até 8, já é suficiente. Porque acima de 8 não vai ter nenhum número que vai ser divisível, certo? Então, teoricamente, se eu encontrar os divisores até metade do valor, já é suficiente para mim saber se ele é divisível ou não. Eu vou somando o que der resto igual a zero, certo? Tranquilo? Beleza. Então vamos ao próximo. Ah, suponha que um casal de coelhos produz um novo casal de filhotes a cada mês, e que cada novo casal se torna fértil em um mês, e que os coelhos nunca morrem. A quantidade de casais de coelhos férteis após N meses é dado pelo enésimo termo da seguinte sequência. F é de função, né? F de um é igual a um, F de 2 é igual a 2. Já viram isso com Robson, né? Função. Não viram função? Eu tenho F de x igual a y lá, não é isso? Então, é a mesma ideia. Então, F de um é igual a um, F de 2 igual a um, F de 3 igual a 2. F de 4 vai dar quanto? Nessa lógica? 3. E F de 5? 5. 3 mais 2. Ah, fez sentido? Tá. Esse aqui também é calcular a quantidade de casais de coelhos férteis após N meses. Quem que é argumento de entrada? O N. Quem que é argumento de saída? O F de N, né? Certo? Na verdade, esse aqui tem um outro nome. Esse aqui pode ser considerado como a questão dos coelhos, mas também é chamado de Fibonacci. Já vai falar? Série de Fibonacci. Ele é dado a série de Fibonacci, então é dado assim, né? Seguindo a regra ali. Então, o primeiro termo é um, o segundo termo é um, o terceiro termo é 2, o próximo é 3, depois é 5, depois 8, 13, 21. Entendeu, né? Vai entender. Tranquilo. Eu tenho que vou ter dois valores. Vamos dizer lá, eu tenho o atual, eu tenho o ante e o ante 2 lá, certo? O ante começa com um, o ante 2 começa com um, certo? Aí cada vez que eu vou para frente, o que acontece? Eu tenho o atual. O atual passa a ser 2. É o ante mais o ante 2, certo? Ou ante um mais ante 2, certo?
Aí o que acontece? Para próximo termo, o que que vai acontecer? O ante 2 vai receber o ante um e o ante um vai receber o atual. Aí sempre eu vou conseguir trabalhar para gerar a sequência, certo? Essa é a lógica. Fechou? Beleza. 11. Dado um número natural qualquer, informe se esse número é primo ou não. O que que é o número primo? Só é divisível por ele e por um, né? Ele segue a mesma lógica do 9. Vai ter que ver o resto da divisão, né? Os números primos que a gente tem: um, 2, 3, 5, 7, né? 11, 13, certo? Então, tem que verificar. Se ele for divisível por qualquer outro valor ali no meio, significa que ele não é primo. Fechou? Beleza. Ah, aí, essa daí não precisa entrar em mais detalhes, né? Acho que dá para entender, né? Tá. 12ª. Suponha que a população de um país X seja duas vezes maior que a do país Y em determinado ano qualquer. Sabendo que a população do país X cresce a uma razão 3% por ano e que a taxa de crescimento do país Y é de 6%, faça um algoritmo que calcule, na verdade, faça um programa, né? Calcule em que ano a população do país Y será superior ou igual ao do país X, certo? Então vamos dizer, quem quer argumento de entrada nessa questão? Um é em função do outro, não é? O que que é? Quem que é maior? X. Então, se eu tenho a população do país Y, eu consigo calcular de X? Consigo. Mas aí ele quer saber o ano. Então tem que também saber o ano dessa população. Então, vamos dizer lá, não basta saber a população do país Y, tem que saber também o ano em que essa população tem isso. Vamos pegar um exemplo. Se eu pegar o ano 2024, uma dada cidade tem uma população de 1.000 habitantes, o Y. X tem quanto? 2.000, é o dobro, certo? Só que o país X vai crescer a taxa de 3%, o país Y vai crescer a taxa de 6%. Como a taxa de crescimento do país Y é maior, né? É lógico que vai crescer em um dado momento, vai inverter, certo? Mesmo que o país X tenha uma população maior, o dobro, ainda assim ainda vai chegar um momento que vai inverter. Beleza? E quer saber qual a população de cada país no ano do item A. Então, quero saber quando que vai ultrapassar. Enquanto a população de Y for menor que a de X, eu vou fazendo, certo? Então, não é contador isso aí. Condição. Fechou? Na verdade, fora dos coelhos, os outros dá para fazer usando o while, certo? Qual que é a vantagem de usar o while? No caso do 9 e do 11, eu teria que fazer tudo. Não, é a mesma regra da divisão, né? No caso do número primo, se eu chegar até a metade do número, não vou conseguir encontrar divisor depois da metade. Faz sentido? Essa é uma regra da matemática, na verdade, certo? Porque a partir da metade para frente eu não vou ter nenhum divisor, né? Então todos eles poderiam fazer até metade do valor, seja o número primo ou seja do número perfeito. Fechou? Tranquilo? Entendido? Dessa vez com áudio? Então tá bom. Então beleza. Vou parar aqui a gravação.